tá? Nessa ocasião, estaremos estudando a lição de número 5, né? O reinado de Acasias, né? Estaremos estudando essa importante lição para nós. O texto áureo diz: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmo 7, verso 9. A verdade prática diz: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. O objetivo geral é ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. Os objetivos específicos são: 1. Descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. 2. Assinalar a coragem de Elias. 3. Identificar as consequências dos atos de Acasias, né? Então, nós conhecemos o texto, sabemos que quando Acasias ele começou a reinar, foi logo quando Acabe morreu. E quando Acabe morreu, foi na última guerra que ele teve com os assírios, né? Com os sírios. E nessa feita, Acabe estava camuflado, né? Estava escondido, pois ele tinha medo de morrer. Mas me chama a atenção o texto de número 34, o versículo de número 34, do capítulo 22 de 1 Reis, que diz assim: então um homem armou o arco e atirou a esmo e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as coraças, e então ele disse ao seu carreteiro: dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido, né? E nós vemos que Acabe agora foi ferido, camuflado. Só que o que me chama a atenção é essa palavra, que o arqueiro, ele deu um tiro a esmo. O que é isso? É ao acaso, ele não mirou, mas Deus já tinha determinado que aquela flecha errada ia acertar Acabe, né? E então nós vemos a determinação de Deus, né? O tempo de Deus chegando na casa de Acabe para que ele morresse. Então, Acasias ele vai reinar durante esse período, e agora a Bíblia vai dizer que é pior do que o pai, do que o avô, né? E ele acompanha, porque ele agora é devoto dos deuses, né, da sua mãe. E me chama a atenção que o Deus que ele é devoto é chamado Baal-Zebub, o Senhor das moscas. Imagine, depois de Elias ter desafiado, depois do povo ter se voltado para Deus, ele continua na rebeldia, né, contra o Senhor, e agora ele, devoto a esse Deus, né, depois do seu pai ter morrido, ele manda alguém ir até Ecrom. Ecrom, uma cidade da Filisteia, dos filisteus, vai para ir nessa cidade para poder perguntar a Baal-Zebub se ele ia viver. Por quê? Qual foi o declínio dele? Primeiro, quando o pai morreu, houve uma rebelião do povo que estava subordinado a ele, principalmente Moabe. Então, eles não queriam mais pagar imposto, era uma oportunidade deles saírem debaixo do jugo de Israel. Então, quando eles souberam que Acabe morreu, eles se rebelaram. E com isso, a guerra, um menino despreparado para a guerra, ele agora está na sacada da sua casa e ele cai. Eu fui estudar e eu vi que a grade era fraca, de madeira, e provavelmente ela quebrou quando ele chegou à sacada, né? É interessante que ele caiu por determinação de Deus também, porque ele reina 2 anos, era uma oportunidade que Deus estava dando dele se arrepender e mudar a vida, ou seja, Deus dá uma oportunidade aí de 2 anos para ele tomar uma atitude. Como ele não toma uma atitude, Deus falou:
esse também vai, né? Então, fica aqui o nosso pensamento, logo na abertura dessa lição, as consequências de uma pessoa que continua errando na presença de Deus, vendo seus antepassados fazendo o mesmo erro, né? Às vezes tem pessoas que dizem, não, nós devemos seguir a Cristo, mas Paulo mesmo vai dizer, como nosso irmão acabou de falar, que ele diz, sede meus imitadores, como também eu de Cristo, né? Então, a importância de termos homens aqui na terra que estão servindo ao Senhor, mas que servem como espelho para a nossa vida, né? Pessoas sérias, que levam a obra de Deus a sério, que não brincam de ser crente, né? Que andam na presença de Deus com retidão, né? Levando sempre em conta o que o nosso irmão acabou de dizer, que nós não podemos idolatrar ninguém, mas é nosso dever amar, né? Ser exemplo e querer também exemplificar-se a outras pessoas, porque se as pessoas que vão crescendo agora no Evangelho, se ela não vê pessoas que ela também possa se espelhar, ela não pode ser incentivada a isso. É muito importante, né? Eu me lembro que eu sou de uma época em que as meninas que eu conheci na juventude, elas queriam ser igual as irmãs do Círculo de Oração, que faziam a obra do Senhor. E os rapazes queriam ser igual aqueles que pregavam, aqueles que tinham coragem, que evangelizavam. Então, esse era o exemplo da igreja que nós crescemos vendo, ouvindo, participando e pegando exemplos de pessoas, né? Achei muito importante quando o nosso irmão falou sobre essa questão de ser espelho, de ser exemplo, né? Para o filho, para a igreja, né? Porque hoje nós estamos seguindo o lema que alguém diz assim, primeiro temos um lado onde pessoas dizem que não pode idolatrar homem, está correto, não pode idolatrar. Mas existem pessoas que são verdadeiros exemplos de vida, né? Pessoas que vivem o Evangelho. Não podem ser idolatradas, mas podem ser copiadas naquilo que faz a vontade do Senhor. Existem pessoas, por outro lado, nós vemos pessoas também que dizem que não pode, não se espelhe em mim não, porque você tem que se espelhar em Jesus. Aí está tirando a responsabilidade do Evangelho, né? Porque tem pessoas que querem ficar livre do peso da responsabilidade, e então ele tira, não olha para mim não, olha para Jesus, né? E quando, na verdade, nós devemos falar como Pedro e João disse, né? Olha para nós, né? Por quê? Porque nós estamos servindo ao Senhor. E isso deve ser de suma importância para cada um dos irmãos que aqui estão hoje participando conosco, servir ao Senhor e ver pessoas que dão exemplo ao Evangelho para poder. É importante a gente ouvir essa palavra. Eu estava escutando um irmão falar sobre a questão, né, da desobediência, que vamos falar assim, um fator importantíssimo dentro desse contexto, mas também a pressão, né, ou tentar servir por imposição. É outro problema sério, porque quando nós olhamos o rei, ele não queria saber quem era Elias, se era servo de Deus, ele queria que ele descesse, de qualquer maneira, né? Só que ele esqueceu que Elias estava debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso, né? E é interessante que, como nosso irmão citou, os dois capitães, né, primeiro com 50, o segundo com 50, morreram sem o rei sequer ter um sentimento sequer por ele. Por quê? Porque o rei estava obstinado, né, numa desobediência obstinada, e ao mesmo tempo ele queria que fosse cumprido a sua vontade, né? Aqui nós observamos, já foi citado pelo missionário Lenilson, pelo diácono Jonathan também, sobre que não vai ser feito a nossa vontade, mas sim a de Deus, né? Então não é a vontade de uma pessoa, a vontade de Deus. E a vontade de Deus naquele momento ali era que o profeta confrontasse o rei para que o rei voltasse, como já foi dito aqui pelo
o missionário Jonathan, que o rei voltasse para Deus. Era a oportunidade. Esses 2 anos dele no reino era a oportunidade de Deus, porque o seu pai já tinha andado obstinadamente fora da presença de Deus, sua mãe, seu avô e toda a sua linhagem. Então nós vamos ver aqui agora que ele continua no mesmo pretexto do pai, na mesma condição do pai, e ele continua pecando, falhando, né? E obstinadamente sendo devoto, né, de deuses, como já foi falado aqui. Como se não bastasse, a pergunta do profeta foi para ele: porventura não há Deus em Israel? Né? Porque Elias já tinha consertado o altar tinha que estar funcionando, a presença de Deus reinando, já tinha desafiado os 450 profetas, já tinha vencido. Então agora, por quê? Por que nós estamos vendo agora esse rei nessa desobediência? Era uma oportunidade de Deus, 2 anos vivo na presença de Deus, tendo a oportunidade de poder fazer tudo diferente daquilo que os seus antepassados tinham feito, né? Quando nós vamos ver o seu irmão após ele, porque como sentença, ele teve 2 coisas. Primeiro, não teve longevidade no seu reinado, como sentença, e segundo, não teve nenhum herdeiro. Deus não permitiu que ele tivesse filho. Olha que coisa. Deus não permitiu que ele tivesse filho. Logo, quem reinou depois dele foi o seu irmão, e não ele, né? Então nós vamos ver aqui que Deus tipo que castigou ele, cercou ele, porque Deus havia dito que ele não cobraria de Acabe, mas dos filhos de Acabe, né? Acabe reinou 22 anos. Acasias reinou 2 anos. E Jorão reinou 12 anos. Então você vê, olha a decadência dos filhos. Sendo que a própria Bíblia diz que Jorão ainda melhorou, porque ele pelo menos tirou dos bosques, né? Não fez totalmente o caminho do seu pai, mas continuou na idolatria de Jeroboão. Então, é muito importante a gente entender que quando a igreja ela está fazendo a vontade de Deus, quando o líder está fazendo a vontade de Deus, ensinando na presença de Deus, e não por imposição, mas como exemplo, como já foi dado, né? Com uma vida piedosa, né? A própria Bíblia diz, hoje nós estamos num mundo tão, assim, vamos dizer assim, obstinado, que os cristãos hoje falam sobre muitas coisas para poder sair fora do contexto espiritual, que é a consagração, o estudo da palavra de Deus na escola bíblica dominical, né? Que é uma vida piedosa. A Bíblia diz que o exercício corporal para pouco se aproveita, mas a vida piedosa para tudo se aproveita, a piedade para tudo se aproveita, né? Então é muito importante a gente ter essa visão. Nosso irmão Roberto está falando aqui sobre o ego, a vaidade, né? Cegou, né? Muita gente, por causa de pessoas que são vaidosas, né? Cegou muita gente.